Olá pessoal, muito boa noite a todos. Hoje nós faremos uma live muito interessante envolvendo crimes tributários. E o nosso convidado para esta nossa conversa de hoje é o Dr. Cícero Lana. Dr. Cícero, que é advogado criminalista, especialista em tributário e militante nesta área, não é? Será um grande prazer falar com o Dr. Cícero, está aí aparecendo. Seja muito bem-vindo, Dr. Cícero. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todo mundo. Muito prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. Uma honra ouvir grandes amigos e grandes nomes da nossa área passando pela sua live aqui. Fico muito honrado em participar. Que legal, eu que agradeço o convite. Dr. Cícero Lana é advogado criminalista, especialista em direito tributário, foi meu colega, professor universitário, lecionamos aí durante bastante tempo, tanto na FACAMP quanto no ProOrdem, dividindo turmas, não é? Então, nossa, com certeza. É uma enorme satisfação reencontrá-lo e poder conversar aí, bater um papo, não é, sobre esta questão envolvendo crimes tributários. E a primeira coisa assim, que eu gostaria de esclarecer, Dr. Cícero, refere-se a algo básico, não é, quando se atua em direito, em crimes tributários, que é a diferença entre crime tributário e inadimplemento tributário. Então, vamos ser ainda mais simples. Diferença de ilícito tributário e ilícito penal. Como é que você visualiza isso, doutor Cícero? Bom, Marcelo, você começa já com uma questão espinhosa para nós aqui, porque até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, na verdade, isso era uma questão muito clara, muito transparente, muito tranquila de lidar, inclusive no dia a dia, nos processos, com clientes, com os atores aí do Poder Judiciário, promotores, juízes, etc., que era aquela história: devo, não nego, pagarei quando puder. Dívida tributária é uma coisa, ou seja, o sujeito apura os seus impostos, seus tributos no geral, faz a sua contabilidade de direito, escreve esses tributos nos locais apropriados, livros fiscais, os instrumentos, as obrigações acessórias, né, que a gente fala, os instrumentos de envio disso para o fisco, enfim, declara bonitinho, avisa o fisco que deve, mas não paga. Isso absolutamente era entendido como algo tranquilo. Não é crime, não se via figura criminosa, porque não havia fraude nessa questão. À exceção, e me permitam um pequeno parênteses, daqueles tributos retidos. Aquilo que o sujeito tira do funcionário, por exemplo, imposto de renda retido na fonte, ou o próprio INSS, que ele tira um percentual do salário do funcionário na fonte e faz esse pagamento para o fisco, essa falta de pagamento para o fisco sim era considerada crime. Mas no resto, uma vez que o sujeito tem a dívida tributária lançada, escriturada, transparente, não havia crime algum. Eis que no final aí de 2018, foi no final de 2018, início de 2019, o STJ veio com uma posição totalmente diferente. A questão suscitada no STJ virou um embate no próprio Superior Tribunal de Justiça. O pessoal que está nos assistindo aí que não sabe, o STJ é composto de duas turmas criminais. Então existe a quinta e a sexta turma que julgam matéria criminal. Uma divergia da outra. Essas turmas então se reuniram na sessão criminal e por uma maioria apertadíssima de votos, foi 6-5, entenderam que alguns tributos, que são aqueles tributos que, via de regra, eles são lançados no preço final da mercadoria, uma vez que aquele tributo não fosse pago, o que até então era uma mera inadimplência, foi configurado como crime. A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, e no ano passado, 2019, o Supremo Tribunal Federal, também por maioria, mas aí não tão apertada, tá? Lá foram só 4 votos contrários à tese, 8 a favor. Entendeu que sim, havia sim a possibilidade de criminalização disso. Para quem nos assiste aí, onde é que isso pega? O que isso traz de repercussão? Para o ICMS.
um imposto que vai, a imensa maioria dos comerciantes pagam, o ICMS próprio, aquele que o comerciante apura, uma vez que ele embute esse ICMS no preço da mercadoria, se ele não pagar o ICMS, isso pode ser entendido como uma conduta criminosa. A repercussão disso vem acontecendo aos poucos. A gente tem tendo aí alguns casos no Poder Judiciário que vem trazendo isso. Nos surpreendeu esse ano agora, que é durante a pandemia, um caso de IPI, Marcelo, veja você, que tem a mesma sistemática do ICMS de apuração e cobrança, com uma outra diferença mínima de obrigações acessórias, na verdade, mas a mesma sistemática básica de eu me acredito daquilo que eu compro, debito no meu, faço aquele encontro de contas e apuro o meu ICMS devido. O IPI é igualzinho. E a gente se deparou com um caso de IPI próprio, declarado, não pago, e que o Ministério Público entendeu que havia crime, que havia o crime de sonegação fiscal, houve a notícia do crime, no caso ali houve até uma da nova proposta de o acordo de não persecução penal, que é a novidade aí do pacote de crime, daqui a pouco a gente fala dele um pouquinho. Mas é interessante porque você tem uma máxima que se configurava até outro dia de que declara tudo, apura tudo, declara tudo. Não pode pagar, não tem problema. Salvo o retido. O retido tem que pagar porque o retido gera crime. E a gente mudou agora. Mesmo que eu declare determinados tributos, ICMS, IPI, pode se configurar crime tributário. O que vai fazer com que, eu costumo dizer aqui no escritório, mas é até interessante isso, há 20 anos atrás, quando eu comecei a ter contato com a área criminal, porque eu fazia estágio na época, depois de recém-formado, tinha uma ideia com a área criminal, essa parte criminal que a gente milita, que é o crime empresarial, vamos dizer assim, ele era em seu 90% crime tributário. Mas, assim, em esmagadora maioria. E nesses 20 anos, hoje, 2020, vou dizer que do escritório nosso aqui, dos casos novos, 20% é tributário. Porque houve uma rigidez nos sistemas de controle da própria Receita, do fisco, de amarrar. Fica difícil você realmente sonegar. Uma pela própria tecnologia, né? Outro dia eu falei, inclusive numa aula online, né, nessa modernidade nossa aqui, na Escola Superior de Advocacia aqui de Campinas, eu ministrava lá para eles e eu falei da tal da nota calçada. E perguntei no chat se os alunos sabiam que era nota calçada. E ninguém fazia ideia. não sabe hoje, o que é. Cícero, hoje a gente está caminhando, né? Porque nós professores imaginamos que a gente continua lá com aqueles 20, 30 anos de idade e os alunos têm a mesma idade que nós. Exatamente. Né? Hoje, se você perguntar para o aluno o que é cheque, muitos deles nunca ouviram falar ou nunca viram um talonário de cheque, não é? E você imagina, então, estas questões tributárias que a tecnologia veio justamente, né, para facilitar, claro, a cobrança por parte do fisco, a fiscalização. Então, hoje você tem tudo interligado, não é? No intuito justamente do fisco ter condições de verificar onde está acontecendo eventual sonegação, onde está ocorrendo eventual fraude, eventual lavagem de dinheiro. Então, essa tecnologia realmente acaba, não é, trabalhando aí para dificultar bastante essa questão de passar em branco a sonegação, né? Porque tudo, veja bem, tudo é eletrônico. Então, a nota é eletrônica, o lançamento dela no sistema é eletrônico, o sistema que gera a informação para o fisco é eletrônico, os livros fiscais hoje já são eletrônicos, quer dizer, não existe mais o livro, aquele livro que o pessoal pega o livro, não tem o livro fiscal, ele já é eletrônico. Então, assim, é muito fácil para o fisco, dentro do fisco, porque antes o fiscal ia lá na empresa, né, na sede da empresa, batia na porta, ia fiscalizar. Hoje ele senta no computador dele, abre lá a fiscalização e puxa tudo. Então, ele puxa todo o histórico, para quem vendeu, por quanto vendeu, de quem comprou, se apurou o tributo direito, está declarado, está bonitinho. Então é muito fácil para o fisco fazer isso. E isso, obviamente, que despencou a sonegação. E essa novidade agora de tornar ICMS próprio, IPI próprio, ou os outros tributos, crime, me parece que vai inverter a curva, né? Vai voltar a subir assustadoramente o número de sonegação fiscal, porque na carga tributária que a gente tem hoje, no Brasil, você pedir para o empresário achar o empresário que seja 100% redondinho de
Eu não estou dizendo aqui de sonegador, não. Estou dizendo do sujeito que faz a apuração dos seus impostos, declara esses impostos, ainda que ele não consiga pagá-los, mas ele declara. Quer dizer, se ele não conseguir pagar, também foi considerado crime? Nossa senhora, nós vamos ter um... E até é Porque interessante... até então, Cícero, nós tínhamos assim algo bem claro, né? O que era o crime tributário, principalmente aí na questão da sonegação fiscal, não é? E o que era o inadimplemento tributário. Por quê? Se o sujeito não tivesse empregado fraude, isso não seria crime. Então, você poderia ter um simples inadimplemento tributário. Fala, olha, eu declarei tudo certinho, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não é? Exato. Se eu não tenho dinheiro para pagar, a Fazenda que execute pelos meios cabíveis, se conseguir, não é? Se achar bens, vai lá me executar, adote aí as medidas judiciais cabíveis. Mas não havia qualquer incidência no âmbito criminal nesta situação. E isso, como você bem disse, vem mudando aí, não é? O entendimento aí do Supremo Tribunal Federal vem se alterando. E aí eu te pergunto, Cícero, nós temos uma questão que é o planejamento tributário. Então, muitos empresários, até porque a família sempre mexeu com aquele determinado negócio, e o que ele entende, muitas vezes até por falta de conhecimento, falta de conhecimento mesmo, né? Ele entende do negócio dele, mas ele não entende dos tributos devidos, né? Ele não entende o que precisa ser pago, quando precisa ser pago, ele entende lá de fabricar, de fazer o pão, ele entende de vender o produto no supermercado, ele entende de fazer lá determinado produto. Agora, muitas vezes, o que nós vemos? Ele contrata, não é, uma assessoria tributária. Ele contrata uma assessoria tributária e, infelizmente, Cícero, maus profissionais nós temos em todas as áreas. Todas né? elas. Tem no direito, tem na medicina, tem na engenharia, tem na contabilidade. E aí ele contrata um sujeito que promete milagres para ele, vem lá com aqueles PowerPoints, lá Ministério Público Federal, né? E o cara fica de queixo caído. Ele fala, poxa vida, mas pode fazer isso tudo mesmo? Não, pode, claro, a gente tem essa tese que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E este empresário, então, que na verdade quem põe a mão na massa lá, não é? Quem está na linha de frente, acaba sendo levado pelo canto da sereia e segue, então, toda a recomendação desta assessoria tributária que ele está recebendo. E aí, tempos depois, vem uma autuação, não é? Porque o que ele fez não poderia ser feito. E aí, como é que fica a responsabilidade penal nestes casos? De quem que é o sujeito ativo do crime quando tem aí empresas envolvidas? Marcelo, para te responder isso, a gente precisa fazer uma pequena regressão no tempo aqui. O que aconteceu? Essa área dos crimes empresariais, eu vou aqui dar uma generalizada um pouquinho, ela sofreu um baque como último... como dizer assim, a montanha, o pessoal vai subindo a montanha, subindo, até que chegou lá no topo da montanha e alguém falou assim, ó, é isso mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que lá na época do mensalão, lá atrás, houve uma discussão sobre qual é exatamente a responsabilidade de quem nos crimes empresariais. E o mensalão consagrou uma tese que já vinha subindo a montanha até o Supremo Tribunal Federal, que é a de que o gestor de uma empresa, o empresário, o diretor, enfim, ele não pode se esconder atrás do não sabia. Então aquilo foi consagrado pelo Supremo, lógico que existem N teorias jurídicas sobre isso, aqui não é o momento de a gente ficar discutindo todas elas, mas só para o pessoal entender assim, o empresário ele tem, embora que não seja ele quem faça, ele tem que saber que está sendo feito. Porque ele é o empresário, ele é o dono do negócio. Ele não pode fazer, como a gente diz, a teoria do avestruz, né? Enfia a cabeça na terra e fala, não sei de nada.
Parecido com o que fizeram aí na época do mensalão, inclusive, né? Que o de lá não sei de nada e para ele não respingou nada. Então se consegue Teoria da cegueira deliberada, né? deliberada. Teoria da cegueira Exatamente. deliberada, falou, ó, eu tô tampando meus olhos, eu não sei o que vocês estão fazendo aí, não é? Então fica E uma ponto. situação cômoda. Mas aí o que aconteceu? Isso veio e tem acolhida por parte do Poder Judiciário. O que a gente vê aqui é que os juízes aceitam que o empresário tenha que saber. Ele não pode dizer, mas eu não sabia, porque eu tinha um departamento próprio, minha empresa tem 300 funcionários, eu tenho contabilidade, eu tenho compra, venda. Não, você tem que saber em última análise. Então, quando você pega uma situação como a que você falou, você tem lá um sujeito que contrata um planejamento tributário, vende-se para ele mundos e fundos. O mais básico de todos, vou falar para vocês aqui, qualquer um que tem um mínimo de tributário sabe de uma coisa. Como é que eu faço para compensar um crédito com um débito? E diz o Código Tributário, todas as regras, que para eu compensar crédito com débito, ele tem que ter natureza tributária. Eu compenso tributo com tributo. O que o sujeito vende? Que ele tem um crédito, vou dar um exemplo aqui do nosso escritório, da Eletrobras. O crédito da Eletrobras não é tributo, meu companheiro, mas ele compensa. E aí ele compensa o tributo, não paga naquele mês, vende para o empresário. Compensamos. É uma compensação administrativa, isso é possível. Administrativamente, na hora que ele lança a informação, ele está compensando. Na hora que isso bate no fisco, o fisco glosa a compensação e gera uma sonegação. E como é que ele vai chegar em juízo e se defender? Ele vai ter que demonstrar, peraí, eu contratei uma consultoria, essa consultoria me vendeu tal trabalho, foi feito de forma A ou B. Então aqui, para a gente poder ser bem detalhista, ele teria que demonstrar como é que era a gestão das informações. Dito de outra forma, quem que manda as informações para o fisco? É o contador dele ou é o sujeito da consultoria? Esse sujeito da consultoria tinha, por exemplo, o token, que é igual tem de banco, tem o token da Receita. Com quem que ficava esse token? É com o sujeito da consultoria? Então era ele que instrumentalizava as informações? É uma coisa. Não era. Ele dizia como era para ser feito. Tá, mas ele dizia como era para ser feito como? Por e-mail? Tem os e-mails. Aí nós já começamos a enfrentar aquele problema do distanciamento temporal entre o fato e o processo criminal, né? Que é um problema que a gente sempre enfrenta. Quando você vira no cliente e fala, meu amigo, você tem tal coisa? Doutor, mas faz tanto tempo, acho que não tem mais, já pagou, já foi, já. E aí não tem. Então você teria que comprovar, por A mais B, que embora o empresário fosse, em última análise, o beneficiário da compensação, que não era ele quem fazia aquilo, até porque ele não conhece do assunto. Então existia instrumentos que aquele contador ou aquele consultor usou para fazer, para instrumentalizar efetivamente este planejamento, como você falou. É literalmente, e aí você usou a expressão mais feliz do mundo, o canto da sereia. O sujeito olha aquilo e fala, nesse mês, eu tenho que pagar quanto de imposto? 15 mil. Usando a sua tática, vou pagar quanto? 2 mil. Faz. Imediatamente, pode fazer. Mas qual o risco que eu corro? O risco é amanhã a Receita não aceitar e você ficar obrigado a pagar a diferença. Então vai. Ninguém explica, mas se a Receita glosa isso, pode-se entender que há um crime. E quando isso bate no Ministério Público, eles vão entender que há crime. Dificilmente o Ministério Público vai dizer, não, veja bem, não é. Então, assim, a questão da prova para se discutir quem fez, para discutir a autoria, ela é muito delicada. Eu vejo com muito, muito problema. Eu gosto de usar casos concretos porque eu acho que ilustra o que eu estou dizendo. A gente se deparou com uma vez aqui que o cliente tinha, inclusive, uma ação judicial contra a consultoria. Ele processou a consultoria por perdas e danos. Aí sim, faz sentido você mostrar para o juiz, se eu estou até processando o cara por perdas e danos, é porque efetivamente existe alguma coisa que eu não sabia. Mas te confesso que a aceitação por parte dos juízes é que é mais complicada. Porque a gente tem visto aí inúmeros casos em que caberia uma isenção de culpa por parte do empresário e eles não aceitam isso pelo simples fato de ser empresário. Mas já que você é o último beneficiário, é em você que vai cair a responsabilidade final. É discutível. Eu acho que a gente tem aí... A gente poderia ficar aqui a noite inteira discutindo teorias de dizer dolo, culpa, concurso de pessoas, mas é complicado você imaginar que o sujeito, pela simples figura de empresário, torna-se automaticamente responsável por aquilo, que não é verdade. Antes de verificar isso, se realmente foi ele. Né?
Outra questão interessante, o Cícero, inclusive o nosso colega Fábio Camata está aí nos acompanhando, ele levanta nessa forma, então, de que você disse lá no início, né, do ICMS, do IPI, então, indiretamente teria voltado à prisão por dívida? Para a corrente jurisprudencial que acolheu a possibilidade de punição, não. E não por quê? Porque não é pelo inadimplemento do tributo. Não é porque você deixou de pagar o tributo. É porque você o inseriu ou embutiu no preço. E, portanto, você recebeu por isso, embutido no preço, e não repassou para o fisco. Então, a ideia seria que o contribuinte, ao não pagar o ICMS que está colocado no preço da mercadoria, ele estaria, vamos por aqui uma aspas gigantesca, se apropriando do valor que não é dele. É difícil até você tentar conseguir uma explicação um pouco mais simples sobre isso, porque várias outras coisas repercutem nisso. Então, assim, só para o pessoal entender, existe uma questão da discussão do ICMS integrando base de cálculo de outros impostos. A posição do Supremo, nesses casos, é antagônica a essa que diz que é possível o crime. Porque o cerne da questão, e aí para todos poderem acompanhar, o cerne da questão está que eu, Cícero, quando eu compro uma garrafa de água, por exemplo, eu não sou contribuinte do ICMS. Eu não pago ICMS nenhum, eu pago água. Quem paga o ICMS é o cara que fez água. Então, como é que pode se falar que aquilo que eu estou pagando como preço tem ICMS dentro? Essa é a questão. Eu não vou nem discutir aqui, eu estou vendo aqui que a doutora Ana Marta entrou na nossa live aqui, eu não vou nem discutir com a Ana Marta, ela vai ficar brava comigo, como é a procuradora do Estado, está querendo arrecadar para o fisco, ela vai ficar brava comigo dizendo essas coisas. Mas o fato é que você tem um problema sério em discussão do quem é o contribuinte. Porque como é que... Vamos imaginar o seguinte, se eu sou considerado, aspas, aí, contribuinte, prefeito de criminalização, ora, então eu teria direito de ressarcimento desse valor, ou de me creditar desse valor, e eu não me acredito de nada quando eu compro uma água. Então é antagônica a posição. Mas é aquela história, né, Marcelo? É a jurisprudência de hoje. Não se confunde, até para responder para o Fábio, não se confunde com aquela anterior prisão por dívida. Então, assim, eu devo, pago. Não, não é isso. Não é aquela prisão por dívida, principalmente do devedor de alimentos. Vamos generalizar aqui. É efetivamente um problema de estar embutido no preço. E uma vez um cliente perguntou, mas doutor, como é que eu vou provar que não está no preço? Como é que eu vou sair dessa? Eu falei, justamente a sua pergunta é a sua resposta. Prova que não está no preço. Ele falou, como é que eu faço isso? Eu falei, você tem uma planilha de custo? Mas no centavo. Quanto custa esse produto que você vende? Então você tem lá carga tributária, funcionários, etc, 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 etc. Vamos ver que você faz um... E você consegue mostrar que você não colocou aquele tributo dentro do preço, ok, é uma defesa. Quem faz isso? Ninguém. Nenhum empresário faz isso. Ninguém tem um negócio desse. Então, assim, eu nunca vi, pelo menos. Aliás, várias vezes que eu comento isso com meus clientes aqui, eles dão risada na minha cara. Fala, doutor, como é que eu vou fazer isso? Você tá maluco? É o jeito. Se você provar por A mais B, olha, veja bem, eu tenho insumos, matéria-prima, X, eletricidade, X, funcionário, monta uma planilha e individualiza. Então, o meu produto custa tanto. O imposto é a parte. Eu não cobro imposto dentro do produto. Mas a gente sabe que todo mundo cobra imposto dentro do produto porque vira aquele grande custo geral, né? Inclusive, quando você faz curso de contabilidade e tal, você aprende que o custo da mercadoria engloba tudo que você usou para poder fabricá-la. Portanto, o imposto está lá dentro. Mas é diferente. Não é, voltando aí para o Camata, né? Não é dívida. É uma apropriação. A tese é essa. Uhum. Muito bem, Cícero. Quando a gente fala em crimes tributários, na verdade, não é só o tributo em si, não é? Engloba também contribuição social, qualquer outro acessório também pode ser o objeto aí do crime tributário, né? Pode, na verdade, assim, até a gente usa a expressão, eu gosto de usar um crime tributário, e aí vou fazer uma ponte para o direito tributário, porque tributo, toda espécie tributária. Então, imposto, taxa, contribuição de minoria, tudo pode virar crime. A questão que se tinha, mas até pouco tempo atrás, ainda existia uma outra jurisprudência que tangenciava por isso, hoje me parece que não mais. Que era aquela história do sujeito que paga só o principal e deixa os juros e multa para fora. E fala, não, mas o principal eu paguei. Mas veja bem, o seu tributo ele é composto de tudo, né? A sua dívida tributária, ela tem o tributo principal, o valor principal, juros e multa.
Então aquilo compõe o tributo. Dá para se discutir ainda se aquilo ensejaria, e aí vamos um pouco mais além, né? Hoje se tem uma tese aí muito aplicada, é difícil você não escapar disso, que é o valor do tributo como parâmetro para fixação da pena. Quanto mais eu devo, mais eu sofro de pena. Para isso daria para você discutir. Ah, mas veja bem, o principal é pouquinho, o resto é juros e multa. Porque tem tributos que geram uma multa de 100%, tributo que gera multa de 200%, tem outros que é 20%. Então, assim, daria. Mas para isenção do crime, eu pelo menos não tenho visto mais essa tese colar, não. Agora é um pacote só, né? A dívida é uma dívida só. Principal, juros Exato. e multa. Exato. E a questão da competência, Cícero, como é que fica? Quem é o juízo competente para apurar e a delegacia de polícia competente para apurar crimes tributários? Olha, aí nós vamos seguir a regra básica do processo penal de que aquilo que lesa um bem da União fica na Justiça Federal, Polícia Federal. O que não é da União, Justiça Estadual, Polícia Estadual. Então, para a gente separar aqui nos tributos, é verificar quem que é o ente que arrecada o tributo. Os tributos da União vão, todos eles, se sonegados, para a esfera federal. Os demais, estados e municípios, para a esfera estadual. Só precisa aí a gente calibrar isso de lembrar o pessoal que tributos da União englobam as contribuições previdenciárias, também é tudo considerado da União, vamos dizer assim, ela que arrecada isso. Então, imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, a contribuição previdenciária, para a gente falar os mais importantes, estão na área federal. E aí, Polícia Federal, Justiça Federal. Na área estadual, principalmente ICMS, o ISS, estão todos na área estadual, Polícia Civil. Que tem, e aí é preciso que a gente diga isso, um abismo de distância na tecnologia, pessoal, zelo, cuidado, entre uma e outra. Até porque, e aí para ser justo com tanto um lado como o outro, é um abismo de distância causado pelo número de casos que um tem que tratar e o outro tem que tratar. Quando você olha para os crimes comuns, os básicos, é muito mais crime estadual do que crime federal. A delegacia estadual trata de muito mais coisa do que a delegacia federal. Então isso é justo que se diga. Então você tem aí uma diferença muito grande de tratamento, de como cuida, é bem diferente. Então a gente acaba indo sempre, nós estamos na polícia estadual ou na federal, né? Porque a depender do tributo, cada um vai para um lado. Nós não temos aqui no Brasil um sistema igual ao americano, né? Que ele elenca os crimes mais importantes, esses são de competência federal e ponto, e o resto cada estado pune se quiser. Nós separamos pela vítima, vamos dizer assim. Então, no nosso caso, da sonegação, a vítima, o estado, aí falando estado genérico, e aí eu olho. Quem arrecada o tributo, se for União, federal. Se não for, estadual. E a questão da consumação do crime, Cícero, porque para ser crime, não é, você precisa ter aquela dupla tipicidade, né? Uma infração tributária, e sendo infração tributária, pode também caracterizar como infração penal. Então, é necessário aí a dupla tipicidade. Mas vamos imaginar que eu estou questionando aquela autuação que eu recebi do fisco, não é? Recebi uma autuação, falo, não concordo. Eu entendo que eu agi de forma correta. E aí eu estou discutindo administrativamente esta questão. Isso só a autuação já consuma o crime? Já está consumado o crime ou não? Eu preciso esperar o término dessa discussão administrativa para então o Ministério Público poder ingressar com eventual ação penal. Como é que funciona isso? Olha, isso aí tinha uma discussão enorme que chegou no Supremo Tribunal Federal. Na época, isso vamos falar aqui há muitos anos atrás, veio um acordo, um paradigma, que aliás eu recomendo aí a todos aqueles que querem militar na área dos crimes tributários, leiam lá o habeas corpus 81611, ele é o paradigma dessa questão. Foi ele quem dividiu as águas aí, foi ele quem sedimentou a questão de que a esfera administrativa e a esfera penal são independentes, porém, a esfera penal deveria esperar o administrativo. Esse percussor habeas corpus 81611, ele posteriormente foi transformado na súmula vinculante, a 24 hoje, que diz textualmente que não há que se falar em crime tributário
enquanto não houver o lançamento definitivo do tributo. Esse é o teor da súmula. Aí, vamos lá. Quais são os problemas que isso causou, ou causa, né? Primeiro ponto é o seguinte. Se a gente olhar a dicção da súmula seca e pensar no por que ela foi feita e como ela foi feita, é muito simples. A sua pergunta seria respondida de maneira mais simples do mundo. Enquanto houver esfera administrativa andando, não tem crime. E a súmula, ela diz com todas as letras. Não se pode ter processo e nem mesmo inquérito. Não tem crime. Não nasceu o crime. Então, no iter criminis, no caminho do crime, o crime não aconteceu ainda. Então, você está lá atrás. Então, você tem obrigatoriedade de que se espere o fim da esfera administrativa para que, então, nasça a possibilidade de uma persecução penal, ainda que na esfera policial. Qual é o problema que a gente enfrenta sobre isso? Primeiro problema é, para os tributaristas, essa expressão que tem na súmula vinculante, lançamento definitivo, ela comporta umas 4, 5 teses. Então tem uns que vão dizer assim, o que é lançamento definitivo? Lançamento definitivo é quando o fisco vai lá e faz o lançamento, quando ele faz o auto de infração. Porque ainda que eu possa impugná-lo, ainda que eu possa discuti-lo, ele já está feito. Outros dizem que não. Já que eu posso discuti-lo, ele ainda tem um caráter provisório. E ele só se torna lançamento definitivo quando termina a esfera administrativa, ou seja, quando há o último julgamento da esfera administrativa. Aí outros tributários vão dizer, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque quando o fisco julga administrativamente, ele ainda tem que encaminhar para a procuradoria, e a procuradoria da Fazenda tem que fazer um reexame do lançamento. Então é só no momento que ele é inscrito em dívida ativa é que ele está definitivamente lançado. Nem preciso dizer para vocês, é óbvio, que a tese que o Ministério Público adota é essa, né? A de que o lançamento definitivo é a inscrição do débito na dívida ativa. Mas é preciso alertar a todos. Em nenhum momento a súmula vinculante falou isso. Ela fala em lançamento definitivo. Ela não fala quando ele acontece. Então esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, e aí o pessoal que está nos assistindo, os alunos, às vezes quando a gente conversava, me achava com cara de louco, quando eu dizia que de vez em quando eu lia as notas taquigráficas dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Todo julgamento tem discussão dos ministros. E quando você pega uma súmula vinculante, por exemplo, ou um habeas corpus de grande repercussão, igual o 81611, você consegue ver quais eram as discussões que foram feitas. Por que o ministro falou A, o outro falou B, etc. Na súmula vinculante número 24, existe uma colocação do ministro Joaquim Barbosa, na época, que ele lança o seguinte desafio aos outros ministros. Tudo bem, vai ter uma súmula vinculante, mas e a prescrição? Como é que eu vou contar a prescrição criminal baseado nesta dicção da súmula vinculante? E é engraçado, Marcelo, sabe qual foi a resposta dos ministros? Não, aí cada caso é um caso, cada juiz é o seu. É interessante, até para só esclarecer aí os internautas que estão nos acompanhando, no âmbito do direito penal, a consumação do crime é muito importante, porque a contagem de prazo prescricional se dá com a consumação do crime. Uma vez consumado o crime, eu começo a contagem do prazo prescricional. E aí fica justamente essa discussão, não é? Porque se eu soneguei, fraudei, omiti, isso lá em 2015, teve uma longa discussão administrativa, vamos imaginar, não é? E agora em 2020 houve a resolução, então, dessa questão administrativa. Quando que está consumado o crime? Lá em 2015 ou agora em 2020? Vejam que isso vai fazer uma diferença gigantesca para o direito penal, não é? Para a súmula, 2020. Exatamente. De acordo com a súmula, 2020. O lançamento definitivo do tributo. Mas olha o problema. Quando você tem um caso em que houve um auto de infração, nos 30 dias regulamentares, o sujeito fez um recurso administrativo. Recurso não, impugnação, primeira instância. A impugnação é julgada. Nos 30 dias que ele tem, ele faz o recurso. O recurso é julgado. Encaminha-se à procuradoria e ela imediatamente, ou vamos dar um prazo aqui, em 30 dias, inscreve em dívida ativa. Ok, eu tenho um processinho administrativo regular e perfeito. Ou seja, auto de infração, impugnação, julgamento, recurso, julgamento, inscrição administrativa. Minha pergunta é outra. Vamos imaginar o seguinte, porque, me permita aqui um parênteses. Por que é que o Supremo fez essa súmula 24? De tanto que se dizia
que o pessoal usava a esfera administrativa tributária para enrolar e prescrever o crime. Então o pessoal debruçava-se na esfera administrativa tributária, ficava enrolando aquilo lá, postergando, adiando o julgamento para prescrever o crime. Minha pergunta é assim, fechado parênteses. E no caso que o sujeito não impugnou? O fiscal foi lá e lançou. Ele não ficou quieto, ele não impugnou. Aí, na esfera administrativa, isso não foi direto para a dívida ativa. Passou por um controle do fiscal, que confirmou aquele lançamento, mandou para a dívida ativa, ficou na dívida ativa, eu vou falar um número aqui que o pessoal vai cair de costa, mas eu já vi isso, 2 anos. Aí foi inscrito. Ora, nesse 3 anos, vamos imaginar, do dia da fiscalização ao dia do tal lançamento definitivo, eu, contribuinte, eu, o réu, não fiz nada para atrasar. Eu nem impugnei o auto. E eu sou punido com a postergar, com jogar para frente o termo inicial da prescrição, sendo que eu não fiz nada? Então, me parece, aí sou eu que estou dizendo, eu, Cícero, me parece que nessas hipóteses em que não há impugnação ao lançamento, o fato gerador, ou no máximo, a data da fiscalização do auto de infração é que deveria ser considerado o início da prescrição, o crime consumado, e não a inscrição em dívida ativa. Tá, isso, até me permita aqui, mas vamos fazer uma autopropaganda, é a discussão da tese de doutorado que eu vinha desenvolvendo. De que a súmula vinculante, ela comportava uma nova redação. Tinha que ter uma vírgula na súmula vinculante. Então ela dizia lá que não se consuma o crime tributário se não após o lançamento definitivo, vírgula, nos casos em que há impugnação. Porque onde não há impugnação, eu não tenho que esperar. E eu falo para vocês, eu já tentei essa tese em inúmeros processos aqui no escritório. Nunca aceitaram. Sentam em cima da súmula vinculante, é o que está escrito lá e acabou. Eu tenho um processo até que é interessante, eu tenho um que é interessante, que eu estou com ele no STJ, discutindo essa tese. Não, em primeira instância, o juiz passou por cima, falou que não tinha nada a ver. No TRF, se mencionou isso na sessão de julgamento, mas também só en passant. E eu estou com a tese no STJ, que é a minha única tese de recurso, prescrição. E por que a prescrição? Porque voltando lá atrás, o prazo prescricional aconteceu justamente porque eu estou contando ela a partir do auto de infração e não da prescrição indicativa. Exato. Cícero, uma outra questão envolvendo isso, vamos imaginar então que está superada essa questão, conseguimos aí identificar, não é? Quando estaria consumado o crime. Mas, normalmente, o fisco faz uma representação para fins penais ao Ministério Público. E se houver, acabou a discussão administrativa, junto ao fisco, junto à Fazenda Pública, mas eu quero discutir isso judicialmente. E ingresso, então, com uma ação judicial discutindo, porque eu entendo que o fisco está errado. Isso inibe a ação penal ou não? Nós falamos da esfera administrativa, que tem a súmula vinculante número 24, não é? Agora, e no caso de ação judicial? Essa ação judicial pode inibir a propositura de ação penal? Na verdade, não. Na verdade, eu só conseguiria fazer uma repercussão da ação civil, vamos chamar assim, judicial no processo criminal, se eu tivesse algum provimento jurisdicional suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Ou uma liminar, ou um depósito integral do valor. O simples ajuizar a ação não vai ter repercussão nenhuma no criminal, salvo, obviamente, uma questão de prova e uma questão de, eu vou chamar aqui, intensidade do dolo. O sujeito que sonega, ele não vai discutir isso ao mesmo tempo. Quer dizer, então, daria para demonstrar que eu não quis, talvez, sonegar, ou que realmente aquilo é discutível. Eu coloco isso entre aspas, é discutível, porque a gente tem uma certa resistência, certa não, uma resistência enorme dos juízes em aceitar que no processo criminal se discuta questões tributárias relativas ao lançamento, à natureza do tributo, etc., que seria o objeto dessa ação paralela. E por que isso? Porque muitas vezes a gente consegue identificar naquilo que aparentemente é um crime
uma discussão tributária. Então não é que eu soneguei, é que eu penso A e o fisco pensa B. Isso não quer dizer que eu sou sonegador. Eu não quero iludir o fisco. Mas existe uma tese. Então, assim, às vezes a gente tem esse encontro e a resistência é muito grande. Eu tenho até uma passagem curta para passar para o pessoal, que é até engraçado, porque eu quis fazer uma discussão dessa num processo uma vez com uma juíza. A gente frequenta muito que a gente em Campinas, tem 2 juízes, eu posso falar com uma delas, tanto faz, ninguém sabe qual é. E na ocasião, para o pessoal entender qual era o problema, a gente tinha um cliente que terceirizou, antes da reforma trabalhista, ele terceirizou alguns pontos da empresa dele. O fiscal do INSS foi lá e considerou todo mundo funcionário. Como todo mundo era funcionário, ele autuou a empresa. Quando nós fomos lá discutir no processo criminal, a minha discussão, enquanto eu estava discutindo, fazendo isso no interrogatório do réu, era de que, olha, não é funcionário, porque é terceirizado. E a juíza me repreendeu no momento das minhas questões, dizendo que eu não poderia discutir a natureza do tributo dentro do processo criminal, que isso tinha que ser feito na esfera administrativa tributária. Ok. Passados aí 2 meses, 2, 3 meses, a gente se deparou com uma audiência na mesma Justiça Federal, com a mesma juíza, em que se discutia, o cliente nosso ele havia vendido lotes, segundo a tese acusatória, como se fosse clube. Então existia lá um clube, o cara era associado do clube, na verdade era lote. Isso foi glosado pela Receita, a Receita entendeu que era venda de lote e tributou aquilo. Só que a minha tese defensiva no processo não era se era lote ou não. É porque meu cliente não fazia parte da diretoria mais daquele clube. Então não tinha nada a ver com o processo. E a primeira pergunta da juíza foi: como é que era feito o negócio dos lotes? Como é que funcionava a questão de lote? Eu falei, não, olha, excelência, pela ordem. Eu tenho uma questão. Ela, por que foi, doutor? Eu falei, faz 3 meses que eu vim aqui num processo, a senhora falou que não pode discutir a natureza do débito. A senhora está querendo que ele discuta a natureza do débito. O promotor começou a rir, a juíza riu, ficou aquele... Falei, não pode, não pode, ué. Porque ela queria justamente discutir o tal do lote, que é natural. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. Se não pode para um, não pode para outro também. Não pode para outro. Mas notem, por que contar isso para vocês? Porque mostra que eles têm uma resistência a dizer assim, se o auto de infração considerou o imposto devido, ele está devido, ponto. Acabou. Ah, mas eu estou discutindo civilmente. Então discuta. O que você tem que trazer para o juízo criminal é um provimento de outro juiz dizendo não é exigível aquele tributo. Aí pode ser que aceite. Tá? Mas se não, só porque eu entrei com a ação, não vai ter efeito nenhum imediato. Talvez tenha imediato. Em eventual quantidade de pena, ou até numa discussão de tese mais profunda sobre não quis cometer o crime. Mas parar o processo, não. Porque cada vez menos você consegue travar esse processo. Né? Você tem, por exemplo, deixa eu aproveitar aqui o gancho e emendar um assunto no outro. A questão do parcelamento. Até outro dia, parcelou, suspende. Para tudo. Agora não. Agora só para se for antes do processo criminal começar. Começou o processo criminal, se parcelar a dívida, não para o processo criminal. Isso é importante, né, que os nossos colegas aí se atentem, porque eventual parcelamento do débito tributário, claro, o interesse, gente, do fisco nos crimes tributários, o interesse principal é receber, não é? Mas essa possibilidade de suspensão do processo é se o parcelamento for feito até antes do recebimento da denúncia. Depois de ter recebido a denúncia, não tem mais esta possibilidade. Não é? Não. E aí, Cícero, uma outra questão interessante é o seguinte, quando a gente estuda ação penal, os requisitos para ação penal, não é? Os requisitos para o Ministério Público oferecer a denúncia, nós estudamos, inclusive, aquela questão da dispensabilidade do inquérito policial, que não há necessidade do inquérito policial. Então, por analogia, também não haveria necessidade dessa representação para fins penais, que é feita ao Ministério Público. E aí, ele pode, então, o Ministério Público, tendo outros elementos, que não essa representação para fins penais, ele pode, ou ele mesmo num PIC, não é? Buscar as informações num procedimento de investigação criminal feito pelo próprio Ministério Público, ou uma denúncia onde se levam todos os elementos ao Ministério Público. Seria possível a propositura de uma ação penal, o oferecimento de uma denúncia nestes casos? Marcelo, aí eu vou te colocar um problema maior do que todos, que é o seguinte. Em tese, sim, possível.
Porque se ele ficou sabendo, seja de que maneira for, de que há uma infração tributária que enseja o crime de sonegação fiscal, sim, ele pode dar início a inquérito policial, entrar com ação. Ele não necessita ser comunicado oficialmente pelo fisco. Ele pode ser comunicado de alguma maneira e até buscar subsídios no fisco via ofício, etc. O problema que eu vejo, e que também já enfrentamos aqui no escritório, e enfrentamos, para você, negativamente, o que me fui quase cair da cadeira na época, foi o seguinte: uma denúncia anônima, ex-funcionário, a empresa sonega. Ele vai lá e instaura um inquérito policial para apurar a sonegação fiscal, sem notícia de nenhum débito tributário. Minha pergunta é, a gente falou agora há pouco, a súmula vinculante não falou que para ter crime tem que ter débito tributário? Ora, se para ter crime, inquérito, persecução penal tem que ter débito tributário, como é que ele vai dar início ao inquérito porque alguém disse para ele que a empresa sonega? Imediatamente, a gente soube de uma situação dessa com um cliente nosso, habeas corpus, trancar o inquérito e pasmem vocês que veio a resposta do TRF dizendo que não. Que o promotor, se ele está sabendo que pode ter acontecido um crime, ele tem o direito de investigar. E aí o promotor, então, pede informações para o fisco. Nesse caso desse cliente nosso, infelizmente, tinha no fisco. E aí sim, um ano depois do inquérito instaurado, é que vem o auto de infração para dentro do inquérito. Um inquérito que para mim tinha que ter nem nascido. Pois é. Porque você vai contra a súmula 24. Quer dizer, se não pode, não pode. Mas entenda, como é que ele ficou sabendo disso? Ex-funcionário, veio uma denúncia anônima. E aí ele instaurou. Não poderia. Para ação penal, aí me parece que absolutamente não. Ele tem que ter pelo menos auto de infração, senão não tem crime tributário. Mas o que o Supremo disse ao editar a súmula é que também para o inquérito não poderia. Porque eu não posso ser sujeito numa perseguição, vamos chamar um termo mais feio, penal, se não tem o crime consumado. Quer dizer, eu estou sendo processado pelo quê? É igual você pensar alguém que, mas parece, o cara matou a pessoa, tem um morto. Não, não existe morto, mas vai que ele matou alguém. Vamos instalar um inquérito já para apurar, porque vai que ele matou. Depois ele descobre que ele matou. Isso não existe. Vai que venha matar no futuro, né? Vira daí já aproveita. Report. Exatamente, Exato. já aproveita o inquérito instaurado. Cícero, estou vendo que temos vários ex-alunos aí hoje, colegas advogados nos acompanhando. É muito gratificante isso, sinto aí muito privilegiado, né, de ter essa live com você, que é um professor muito querido também pelos alunos. E um dos nossos ex-alunos, atual advogado, militante na área, o Otávio Mazieiro, ele está perguntando, Cícero, que ele já viu, na verdade, casos na Receita Federal, pegar o principal, que já foi julgado pelo CARF, e comunicar ao Ministério Público Federal, sendo que a discussão da multa qualificada ainda está na Câmara Superior de Recursos Fiscais. É possível isso? Sim. Porque aí vai ser o efeito contrário ao que a gente estava falando. Nós falávamos e se eu pagar só o principal e sobrar o resto? Não, o tributo é uma coisa só. Quando interessa para eles, aí o tributo não é uma coisa só. Porque aí passa a ser o seguinte, se o principal já está transitado em julgado, o que assessora ele em termos de eventual aumento por conta de juros e multa, não vai mudar a essência do crime, o crime já está lá. Pode mudar, eventualmente, lá na frente, uma questão de quantidade de pena. Mas não a essência do crime. O crime já está lá. Então eu já posso ir tocando o barco, entendeu? Só que o negócio vai adiantando o expediente, já vai processando. Isso parece aquela situação. Quando me convém, é tudo uma coisa só. Quando não me convém, dá para eu separar aí, não é, o que é principal do que é multa, e aí vamos discutir só a multa, o principal, já toca o barco aí, vamos mover ação penal se for o caso. E infelizmente, Marcelo, é uma questão que só quando esses nossos ex-alunos aí caem no mundo de verdade, do jurídico, no dia a dia, que eles vão entender como nós não estamos na paridade de armas. Nós estamos muito longe do promotor de justiça, é muito longe. Então, assim, falar que o processo é igual, que eu tenho as mesmas chances que eles, que eu tenho menos o direito de pedir provas do que eles, isso é uma mentira. Até semana passada você falou com o nosso promotor, né, com o Ricardo Silvário, sobre processo acusatório. Isso. E é uma mentira. Me perdoa eu e o Ricardo, ok? É uma mentira. Que você fala que tem igualdade de armas. Não existe igualdade de armas. O promotor tem uma posição muito privilegiada na ação penal, por ser parte acusatória,
Ele tem o ofício dele, tem um poder. Se eu mandar um ofício para a Receita vai minha cara e falar, doutor, você tá de brincadeira comigo? Ofício, mandar um ofício aqui, ó, Lana Advogados, oficinho, Receita, quero saber tal coisa. Mas não vai nem... Nem respondem, né? É. Se responder, dão risada. Se Dão não, risada, nem o promotor não. né? E o Não, dura promotor... quando veio o despacho do juiz, muitas vezes dizendo essa prova cabe às partes produzirem, né? Que você pede lá para o juiz expedir um ofício, um mandado, né? E o juiz fala, não, a parte pode produzir essa prova. Fala, pô, como, né? Eu tentei, mas não dá, não consigo. Eles não me dão informação nenhuma. Precisa de um mandado judicial, né? É difícil essa desigualdade realmente que a gente vê no dia a dia. Agora, uma outra questão, Cícero, nosso tempo até está acabando, está passando muito rápido aí a hora. Mas uma outra questão que sempre que se fala em crimes tributários surge é o princípio da insignificância. Porque a gente verifica lá, que fala, mas quando estuda, né, de uma forma geral, insignificância, fala, opa, se furtarem R$ 1.000 de você, isso é insignificante? Claro que não, não é? Agora, para a fazenda pública, você tem aquelas portarias, né, aquelas decisões do STJ, do STF, até R$ 10.000 e até R$ 20.000 seria considerado insignificante. Como que está isso pelo fisco, Cicinho? Olha lá, isso aí nós vamos até numa questão um pouco mais técnica, que me perdoem aí quem nos assiste, que não tem essa tecnicidade toda, mas eu preciso fazer uma coisa bem técnica. Hoje é sedimentado que o valor que a Receita, tanto estadual como federal, entende que não é justificável ajuizar uma ação de cobrança, que hoje são os R$ 20.000, não há que se falar em processo criminal por sonegação fiscal. A ideia é, se o cara que tem interesse em receber não vai te processar por isso, não vai ter crime nenhum. Só que só houve uma mudança agora veio vindo essa mudança, e hoje ela está até sedimentada, não é mais princípio da insignificância. Nós tratamos isso agora como atipicidade. Então nós deslocamos a teoria geral do crime, e os nossos alunos vão lembrar que eu sempre falei isso lá de aula, e você falava isso também, a teoria geral do crime não serve para nada. Serve sim, para o dia a dia. É abstrato, não é não. É importantíssimo. Todos os crimes vão depender aí da teoria geral do crime. Por isso, na faculdade, a gente passa a maior parte do tempo nas aulas de direito penal falando justamente da parte geral, não é? Sim. Teoria geral do crime, teoria geral da pena. Por quê? Porque depois a parte especial nada mais é do que a aplicação dessa parte geral. Então precisa realmente ter muito bem solidificada essa parte geral. E aí vem o que aconteceu, se deslocou lá da culpabilidade, porque a insignificância tem um fato típico, antijurídico, mas que eu não irei culpá-lo, eu não irei aplicar uma pena porque ele é insignificante. Hoje não. Hoje eu trouxe ele para a conduta que eu considero como atípica. Então é uma atipicidade, uma conduta irrelevante para o direito penal. Portanto, não há que se falar nem na ocorrência de crime. Isso, e aí é importante isso, né, Cícero? Porque como não tem crime, você não pode sequer falar em instauração de inquérito policial. Exatamente. Falta justa causa para a instauração de inquérito policial. E aí, em tese, seria cabível habeas corpus para se trancar esse inquérito policial que eventualmente estiver se investigando aí, não é, questões envolvendo menos que R$ 20.000. E aí, corte depois, não vão falar por aí que nós estamos incentivando a sonegação de até R$ 20.000. Não, pelo amor de Deus. Né? Não sou eu, é a Fazenda que não cobra. A Fazenda que não cobra, a culpa não é minha. Exatamente. A Fazenda não quer saber. Então, se ela não quer saber, automaticamente não há que se falar na possibilidade de crime. E o corte ele era 10 mil e subiu para 20 mil. Hoje ele está nos R$ 20.000. A régua passa aí. Mas é interessante notar isso porque muda realmente a conduta. A gente teria que esperar antes o processo. Inquérito, processo, para discutir no processo a significância e não ter pena. Hoje não. Hoje eu não tenho nem por que instaurar o inquérito. Porque a conduta é atípica. Então não faz sentido ter inquérito. Exatamente. Muito bem, Cícero, nós estamos chegando aí ao final da nossa live. Infelizmente, o tempo aqui é curto, né? Sim. Temos 1 hora. Bem que 1 hora é muito se você pensar numa sustentação oral. Exatamente. Né? 4 sustentações orais. Mas o bate-papo aí é muito gostoso, acaba
passando muito rápido, então eu passo aí a palavra para suas considerações finais, já agradecendo a sua disponibilidade de tempo, de compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu sei que essa nossa vida, não é, de pai, de advogado, de professor, é muito atribulada, mas ainda assim você conseguiu uma brecha aí na sua agenda para a gente bater esse papo gostoso sobre crimes tributários. Eu que te agradeço, Marcelo, de antemão aí, muito obrigado pelo convite. A gente acaba ficando, eu particularmente, aí já, o pessoal que me conhece já sabe, a parte professor eu acabei abrindo mão por conta da advocacia, realmente acabou suprindo aí todo o meu tempo. Hoje eu vou numa palestra, vou num evento como esse que você me convidou aqui, porque realmente a aula, o dia a dia eu não consegui mais conciliar com o escritório, graças a Deus, não posso reclamar não, pelo amor de Deus. Lamento pela aula, gosto muito da aula, mas não pude continuar, a gente tem muita coisa. Mas eu acho assim, o recado que fica é que as questões dos crimes tributários, elas são ainda... A gente achou que ela estava morrendo, né? A discussão estava morrendo, o crime tributário estava caindo numas mesmices, de repente ele foi ressuscitado, começou a se falar nisso de novo. Toda hora tem discussões, toda hora você fala sobre isso, você vai encontrar julgamento no STJ, julgamento no STF, julgamento nos tribunais. Então, assim, ainda é uma questão que gera muitas dúvidas. Há um problema da maioria dos juízes, principalmente os estaduais, não conhecerem da matéria, porque cai na mesma vara criminal, no mesmo juiz criminal, na mesma delegacia. E, obviamente, que fica para os colegas advogados aí que estão querendo militar na área, estão ingressando, o cuidado de que o cliente desse tipo de sonegação é um cliente um pouco diferente, né? Não é o cliente da massa e da área criminal, é um cliente que se assusta de ir numa delegacia, ele se assusta de estar no fórum e passar aquele sujeito com as algemas assim, para trás, né, que passa com as algemas, o guarda empurrando o cara no meio do corredor, ele olha pra sua cara e fala, doutor, que é isso? Eu falei, o preso que tá passando para... Ele é tão réu quanto você. Você é réu, ele também, então entra pra audiência dele e você pra sua. Então a gente tem que lidar com essas questúnculas, mas que para o cliente são muito importantes, né? E a gente tem que saber separar uma coisa da outra, porque realmente é delicada a questão e a pena que ele pode sofrer é a mesma. E principalmente fica um recado aí meu para todo mundo. Para com essa história de que sonegação fiscal não dá nada. Que sonegação fiscal não acontece nada. Que não vai dar nada para ninguém, que não vai ser preso. Isso acaba em pizza. Acaba nada. Faz, 20 anos que acabava em pizza. Atualmente, acaba não. Essas grandes operações serviram justamente, pelo menos, né, apesar de muita arbitrariedade que aconteceu, serviu para mostrar justamente os problemas que isso pode sim ocasionar, não é? Então, fica aí também a minha sugestão aí para todos os colegas que nos acompanharam. O direito, gente, sempre vai precisar estudar muito, não é? Não só a lei, mas também a jurisprudência. Então, nós precisamos estar sempre nos atualizando. E o objetivo desse Direito Penal em Debate, esse bate-papo que eu faço semanalmente com algum colega da área, é justamente trazer o debate. Não é? Não que necessariamente eu ou você concorde com um ou outro ponto de vista, mas o direito se faz assim, através do debate, e é com isso que a gente cresce, com isso que a gente se aperfeiçoa. Cícero, apareceu o reloginho aqui, eu só tenho mais um minuto. Eu só queria pedir a sua autorização para publicar esse nosso vídeo aqui no IGTV do próprio Instagram e lá no meu canal do YouTube também. Por favor, por favor. Maravilha. Cícero, muito obrigado. Obrigado a você. Pela disponibilidade. Agradeço todos os internautas que nos acompanharam. Vi muitos ex-alunos, atuais colegas, né? Isso me deixa aí realmente muito feliz, não é, com essa participação toda que nós estamos tendo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.